de Deus, em Eclesiastes capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 11, nós leremos esse texto para a nossa edificação. Estamos fazendo a exposição desse maravilhoso livro e que o Senhor esteja enchendo os nossos corações de conhecimento da sua vontade. Hoje nós iremos falar sobre o alto custo da tolice. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Eclesiastes 10, de 1 a 11. Convido os irmãos a se colocar mais uma vez em pé. Eu sei que os irmãos já sentaram agora, mas vamos ler com atenção esse texto. Convido você que está em casa também a ler esse texto que vai aparecer aí na sua tela e vamos acompanhar a leitura desse texto. Diz assim: qual a mosca morta faz unguento do perfumador, exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda que há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, fale conosco, Deus. Queremos entender a Tua palavra e queremos buscar, ó Deus, a excelência da sabedoria. Ó Deus, sabemos que há um alto custo da tolice, da insensatez. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos dê sabedoria. Tua palavra diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a andar pelo caminho da sabedoria. Que possamos estar unidos a Cristo para vivermos a verdadeira vida que agrada o coração do Senhor. Toque em cada coração, Senhor. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui mais sábios, mais crentes, mais consagrados, mais dedicados, mais contritos, mais desejosos, ó Deus, de andar na Tua presença. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Todos nós já vimos isso acontecer, uma pessoa que construiu a sua vida com caráter ilibado durante muitos anos, mas em poucos minutos tudo isso vai embora, por falta de vigilância, de cuidado espiritual. Não foi um escândalo gigantesco, às vezes foi apenas uma palavra impensada, uma decisão precipitada, uma reação orgulhosa, um pequeno pecado tolerado, domesticado, e aquilo acabou. É exatamente assim que o pregador começa o capítulo, dizendo: qual mosca morta faz unguento do perfumador, exalar mau cheiro, assim para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Imagine aqui comigo um perfume caríssimo, preparado por um especialista, por um perfumista. A fragrância é excelente, o perfume é exuberante, porém, uma simples mosca cai dentro do frasco, morre e ali apodrece. Exala então o mau cheiro daquele perfume. O perfume inteiro se perde. Não foi preciso um grande animal, não foi um acidente enorme, a queda do frasco no chão. Foi algo pequeno,
uma mosca pequenininha, pôs a perder todo aquele frasco de perfume caríssimo. Salomão, meus irmãos, quer nos ensinar que a vida não é destruída por grandes pecados, mas por pequenas tolices toleradas. São pequenas coisas que podem azedar a nossa vida. São pequenas coisas que podem roubar a nossa paz. São pequenas coisas que podem causar grandes estragos na nossa comunhão com Deus e na nossa comunhão com os irmãos. A grande ideia do texto é que pequenas tolices espirituais produzem grandes prejuízos na vida, uma vez que a falta de temor a Deus sempre conduz à ruína. O temor do Senhor é o princípio do saber. É o temor do Senhor que nos faz afastar-se do mal. E nós temos alguns exemplos aqui, meus irmãos, da vida real. O abandono silencioso da devoção. Ninguém abandona a fé em um dia. Começa assim: não vou orar hoje, não vou ao culto hoje não vou ler a Bíblia, hoje estou sem tempo para ir à igreja. Meses depois, fé fria, coração gelado, pecado tolerado, consciência cauterizada, e a pessoa vai se esfriando. A pessoa não caiu de repente, ela se esfriou lentamente. Por exemplo, pequenas concessões morais. Um cristão, por exemplo, no trabalho, vamos pensar no ambiente de trabalho. A pessoa, então, altera um relatório, conta uma mentirinha inofensiva, aceita uma vantagem injusta, conta uma piada indecente, e daqui a pouco você está bem longe de Deus. Depois perde credibilidade, testemunho, autoridade espiritual. Não conheceu não começou com a grande corrupção. Foi integridade pequena abandonada. E a pessoa vai então se afastando, vai se corrompendo até se afastar totalmente. Orgulho relacional, meus irmãos. Casamentos nunca acabam por um evento único. Não é de uma vez. Começa com pequenas coisas. Começa quando não pedimos perdão um ao outro. Começa quando guardamos a mágoa no coração. Eu sempre digo aqui na igreja que o ressentimento é o veneno que a gente toma esperando que o outro possa morrer. Respondemos com dureza. São pequenas tolices diárias que geram grandes rupturas. São pequenas coisas. Então o casamento veio à bancarrota por causa de pequenas coisas que vão azedando, contaminando, distanciando um ao outro. Pecados digitais. Esse é um pecado moderno, né? Das redes sociais. Começa com um vídeo impróprio, uma pornografia, com uma conversa aparentemente inocente, só curiosidade. E o resultado é o quê? Culpa, escravidão, destruição conjugal, destruição espiritual, afastamento completo da presença de Deus. A queda não começa de uma vez, meus irmãos, começa com um clique. Começa com um acesso em sites que não agradam o coração de Deus, e você vai se acostumando. Ninguém destrói a própria vida de uma vez. A vida é corroída aos poucos por pequenas tolices repetidas. Grandes quedas normalmente são apenas pequenas desobediências que vão se acumulando, que vão se avolumando e que ficaram sem arrependimento, sem confissão por muito tempo. Por isso Paulo chega a dizer o seguinte: quem pensa estar em pé, veja que não caia. Quantas pessoas foram pregadoras, professores da escola dominical, líderes, presbíteros, pastores, e hoje estão longe. A verdadeira sabedoria cristã, meus irmãos, não é evitar apenas o abismo, é evitar o primeiro passo em direção a ele. Cuidado, né, com o primeiro passo em direção ao abismo. O texto nos mostra 3 advertências solenes sobre o custo espiritual da tolice. E a primeira coisa é que a tolice corrompe a vida. Veja o que diz aí o versículo 1. Vamos repetir comigo novamente? Qual mosca
morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Estutícia aqui é insensatez, é tolice. A mosca morta estraga o quê? O perfume. Caiu no perfume, estragou o perfume. Começa a exalar o mau cheiro. A tolice estraga também a vida, meus irmãos. Tolice é burrice, é insensatez. Derek Kidder diz que é mais fácil produzir fedor do que criar doçura. Construir caráter, meus irmãos, leva anos, mas destruí-lo leva minutos. Observe, o texto não fala aqui de uma perversidade escandalosa, mas de um pouco de estutícia. São aquelas pequenas coisas que vão azedando o relacionamento, que vão destruindo e minando as suas forças. O texto mostra aqui, quem sabe, uma pequena arrogância, uma pequena concessão ao pecado, uma pequena mentira, um pequeno orgulho. O problema da tolice não é intelectual, é espiritual. O tolo na Bíblia não é quem tem baixo QI, é quem vive sem o temor de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 14, é um salmo que vai falar sobre a insensatez do homem que vive como se Deus não existisse. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. E quando a pessoa despreza Deus, perde o temor de Deus, ele começa a correr para o pecado, em vez de correr para Deus. Ou seja, o tolo vive como se Deus não fosse relevante, não fosse importante, não fosse a pessoa mais importante da nossa vida. Em outras palavras, o tolo é alguém que vive sem considerar Deus em suas decisões. Não leva Deus em consideração. Por isso o versículo 2 afirma o seguinte: o coração do sábio se inclina para onde? Para a direita, mas do tolo para a esquerda. E quando Salomão usa aqui os vocábulos direita e esquerda, não está se referindo aqui a uma ideologia política. Eu sou de esquerda ou sou de direita. O coração do sábio se inclina para o que é certo, enquanto o coração do tolo para o errado. Não é só política, é direita ou esquerda, é direção espiritual, a direção que você está tomando. Para o certo ou para o errado? Para aquilo que agrada a Deus ou aquilo que não agrada a Deus? Para a luz ou para as trevas? O coração determina, meus irmãos, o caminho. Charles Bridges, ele escreveu o seguinte: o coração é o centro da afeição. Por isso que a Bíblia fala assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. A fonte dos propósitos e da alma da vida espiritual é o coração. É o coração, do coração que procede os maus desígnios. Nós devemos guardar o nosso coração. A Bíblia trata o lado direito como o lado bom. Por exemplo, a mão direita está associada à força que salva, apoia e protege. Além disso, a direita era usada para abençoar. Lembra de Jacó? Quando Jacó cruzou assim as mãos para colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. A mão direita era associada também à autoridade, razão pela qual Jesus está à mão direita de Deus. Jesus está à mão direita de Deus. E no juízo final, meus irmãos, as ovelhas estarão à direita e os cabritos à esquerda. E naquele dia o Senhor Jesus vai dizer para as suas ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, para a posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Mas vai dizer para os cabritos que estão à sua esquerda: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Portanto, quando o pregador diz que o tolo está à esquerda, ele está dizendo que o homem está seguindo em direção errada na vida. Está seguindo na escuridão. Tomou uma direção oposta à vontade de Deus. O coração do sábio inclina para o que é certo, enquanto o coração do tolo para aquilo que é errado. Você nunca arruína a vida de repente. Primeiro o coração se inclina. O seu coração pede, deseja.
Depois a vida segue. Lembra de Ló? Lembra de Ló? Sobrinho de Abraão. Ele escolheu o quê? Ele escolheu morar nas campinas ali, perto de Sodoma e Gomorra. Ele foi para as campinas. E ele não foi para Sodoma de um dia para o outro. Primeiro ele olhou para as campinas e falou assim: aqui eu vou ganhar dinheiro, aqui eu vou ficar próspero, aqui eu tenho pastagem, aqui eu vou criar os meus gados, aqui eu vou prosperar. Ele não pensou na família dele, na fé da família, não pensou na sua intimidade com Deus. E depois então ele armou as suas tendas perto de Sodoma, sempre mais perto, até que ele ficou ali como porteiro da cidade de Sodoma. E depois ele estava dentro dela. Depois ele perdeu tudo. Ele saiu de Sodoma e Gomorra com a mão na frente e outra atrás, sem nada. A ruína, meus irmãos, começou com uma pequena inclinação no coração. Ele tomou essa decisão sem orar a Deus, sem falar com Deus, sem buscar a direção de Deus. Cristo disse que onde está o teu coração, aí estará também. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. A verdadeira sabedoria, meus irmãos, começa quando o coração é governado por Cristo. Que o nosso coração seja governado por Cristo. Que você possa almejar viver sempre em comunhão com o Senhor. Mas em segundo lugar, a tolice complica os relacionamentos. Veja o que diz aí o verso 4. Agora Salomão mostra como lidar com pessoas tolas. Veja o que diz o verso 4, vamos ler? Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Então veja bem, o governador aqui pode ser o patrão, pode ser o governante, pode ser o prefeito, o governador do estado, o presidente da república. A raiva, meus irmãos, de um governante precisa ser abrandada com mansidão, que não entra em pânico nem foge magoada. A palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão o quê? A terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aqui está algo profundamente contracultural. A resposta bíblica à tolice alheia não é explosão, não é pagar com a mesma moeda, não é revidar, mas é ter paz e mansidão no momento do conflito. Quando alguém se irrita, a nossa tendência é o quê? É reagir de igual. Tem gente que fala assim: olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Existem muitas pessoas que falam isso. E às vezes entram numa demanda com o vizinho, uma briga de trânsito. Então, nós podemos ver que dois irados nunca resolvem um conflito. Dois cabeçudos discutindo, gritando, xingando um ao outro, não vão resolver o problema. Que observa, é melhor ter apenas uma pessoa com raiva do que duas. Já pensou? Marido e mulher, com a cabeça quente, os dois gritando, um mais do que o outro. A casa vai pegar fogo. Vai ter vias de fato, vai ter briga. Vai ter Maria da Penha sendo acionada. Vai ter confusão. Os vizinhos vão escutar. Vão tentar apartar. Alguém vai ligar para o 190. Vai denunciar o casal briguento. Já pensou? Algo que pode acontecer se duas pessoas, dentro da mesma casa, começar a gritar uma com a outra, brigar, xingar. Vai ser uma tragédia. Então, a sabedoria espiritual, meus irmãos, aparece principalmente nas reações. Em casa, no trabalho, na igreja. Quantas rupturas ocorreram, não por um grande erro, mas por uma reação descontrolada. Como é que você reage às ofensas? Reage às palavras?
A tolice não está apenas em provocar conflitos, mas em alimentá-los. Pedro, ele aplicou isso diretamente a Jesus. Vamos olhar para Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Não tem um livro escrito assim? E Pedro então escreve: quando trajado, não revidava com o traje. Era assim a vida de Jesus. Ele não revidava com o traje. Cristo, ele foi insultado, humilhado, injustiçado e permaneceu manso, socorro. Quando o povo dizia assim para Jesus na cruz: crucifica-o, a palavra de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós devemos copiar Jesus. A cruz, meus irmãos, é a maior prova de sabedoria divina. Vencer o mal sem se tornar igual ao mal. E ser sábio é reagir como Jesus reage. A nossa carne quer explodir, quer brigar, quer não levar desaforo para casa. Tem gente que fala assim: eu não levo desaforo para casa. E quantos hoje estão no caixão, né? Estão sepultados. Então, nós podemos ver que ser sábio é olhar para Jesus e reagir como ele reagiu. O mal de um governo tolo. Veja o que diz o verso 5 e 6. Vamos ler comigo? Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Então vejam bem, meus irmãos, como a tolice faz mal ao mundo. A tolice é uma tragédia muito grande. A vaidade se vê na inversão das coisas. Quem devia estar no comando não está. Quem devia estar bem não está. Então coloque as pessoas erradas na liderança de um país, de estado, cidade, igreja, e logo verá o que acontece. Um governo tolo, o que ele promove? Ele promove a inversão de valores. Um governo tolo, em vez de dar incentivo para os empresários, eles apoiam a festa do carnaval, a orgia, a imoralidade. E ali os foliões ficam na frente da igreja, seminus, provocando. E tem apoio estatal. Um governo tolo promove a inversão de valores. Veja o que diz o verso 7. Vamos ler? Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Às vezes não dão dinheiro para as pessoas produzirem mais recursos, mais o pão de cada dia, mais arroz, feijão. Mas às vezes financiam um movimento invasor de terra para destruir fazendas, para que essas pessoas possam tomar a terra que é do outro. Então, governos tolos honram aqueles que deveriam ir a pé e fazem andar a pé os que deveriam ser honrados. Segundo Emílio Garófalo, coloque tolos e rebeldes no comando e logo teremos sociedades que aprovam o aborto. Não é isso que está acontecendo no nosso Brasil? Prostituição e drogas. Ao mesmo tempo que dizem ser uma sociedade mais esclarecida, verá crianças desobedecendo seus pais e rindo de qualquer tentativa de liderança, verá ovelhas mordendo pastores, verá cidadãos invertendo valores e vivendo de maneira corrompida, verá um país entregue à imoralidade, às drogas, aos roubos. Líderes tolos são especialmente destrutivos. Vocês viram lá no Rio Grande do Sul, com essa pressão da Polícia Federal, investigando o Banco Master, e foi numa pessoa, jogou uma mala. Já viu dinheiro voando? Dinheiro voando na mala e caindo no chão, R$429 mil. É triste, né? Dinheiro da corrupção, meu irmão. Ninguém vai descartar uma mala cheia de dinheiro se não for fruto do roubo, da ganância.
Então, líderes tolos são especialmente destrutivos. Mas, em último lugar, meus irmãos, a tolice destrói quem a pratica. Veja o que diz aí o verso 8 comigo. Então, seja cauteloso com os riscos do trabalho. Veja o que diz o texto, verso 8 aí. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Verso 9, né? Quem arranca pedras será maltratado por elas. E o que racha lenha expõe-se ao perigo. Então, todo trabalho tem os seus riscos. A pessoa vai subir aqui para trocar uma lâmpada, tem o risco da escada. Nessa. O risco da escada, é o risco do trabalho. A pessoa vai cortar uma madeira, tem o risco do esmeril ali, cortar o dedo. Então, todo trabalho tem os seus riscos. Então, quem abre uma cova precisa vigiar para não cair nela e ser uma vítima de suas próprias ações. Quem rompe o muro precisa saber que cobras se escondem nas fendas dos muros, e esse trabalho exige o quê? Vigilância e cuidado. Naquele tempo eles iam nas rochas, né, tirar aquelas pedras e ali colocar no muro de pedras. Mas as cobras se escondem nas pedras, entre as pedras, nas rochas. Quem arranca pedras precisa estar atento para não se ferir com algum estilhaço que vem contra ele. Por exemplo, a região de Governador Valadares tem muitas lavras. Eu já vi muitas pessoas que morreram debaixo das lavras. A pedra, né, deslocou. Teve um homem que estava no meio assim do túnel, andando, 3 pessoas. Caiu um bloco de pedra em cima da cabeça dele e o matou na hora. Pessoas que foram soterradas dentro daqueles túneis. Todo trabalho tem risco. E quem arranca pedras precisa estar atento para não se ferir, né, com algum estilhaço que vem contra ele. Então, outra coisa, o rachador de lenha. Quem racha lenha precisa de cautela para não ser atingido por algum graveto pontiagudo. A pessoa, então, ali dá uma machadada e cai um cavaco no olho. Ou até mesmo a lâmina. Se a pessoa não sabe como manusear um machado, pode aquela lâmina bater na sua canela e te aleijar. Por esta razão, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com as covas da tolice. Se a gente tem uma vigilância no nosso trabalho para não ficar ferido com a nossa própria ação, nós também devemos tomar cuidado com as covas da tolice. A tolice pode ser mortal. E a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também se fará. A tolice é algo destrutivo, é autodestrutiva. E o mentiroso aqui, por exemplo, perde a confiança. Tem gente que mente, né? E ninguém acredita mais nele. O imoral perde a paz. O orgulhoso perde amigos. O irado perde relacionamentos. Davi disse que o ímpio abre uma cova e cai nesse mesmo poço, a sua malícia lhe recai sobre a cabeça. O pecado, meus irmãos, ele promete vantagem, mas entrega prejuízo. O dependente químico, tem muitas pessoas que às vezes começam aí com um cigarrinho, né? De palha, um cigarrinho aí comprado, e aí vai para o cigarro da maconha, daqui a pouco está na cocaína, e daqui a pouco está todo enrolado, escravo dos vícios. O adúltero procura satisfação, encontra o quê? Vazio, destruição do seu lar, da sua casa, da sua família. O arrogante procura superioridade, achando que é melhor do que os outros, e encontra o quê? Solidão. A tolice sempre cobra um preço. Por isso nós devemos tomar cuidado com as covas da tolice, para que nós não possamos nos chafurdar nesta cova e morrer, porque ela nos destrói. A tolice mata. Tempo gasto em amolar o machado, meus irmãos, não é tempo perdido. Veja o que diz o verso aí, verso 10. Vamos ler comigo? O que diz o texto? Se o ferro está embotado,
e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Vamos pensar as mulheres aqui que mexem com a faca todo dia, né? Cortando a carne do frango, a carne, né, de boi. E aí você vai passando e a faca perde a lâmina. E você precisa molá-la de novo. Você já aprendeu a molar a faca? Se você não molar a sua faca, você vai gastar muito mais força. Aí você vai, essa faca está cega. Aqui, o machado estava cego. E o machado cego, a pessoa tem que envidar muito mais força. Salomão, então, aqui destaca a necessidade de se preparar para a realização do trabalho. Um trabalhador despreparado, ele vai despender muito mais esforço e colher resultados pífios. Isso é como tentar derrubar uma árvore com um machado sem corte. O sábio, ele prepara suas ferramentas, ele investe em conhecimento, ele se prepara. Por exemplo, a juventude, para ter um bom emprego, para casar, para construir um lar, precisa se preparar, fazer uma faculdade, estudar, se preparar em alguma profissão, para poder ter o melhor ganho do seu trabalho. A sabedoria, meus irmãos, é agir também no tempo certo. Veja aí o que diz aí o versículo 11, vamos ler? Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Hoje eu tenho visto algumas pessoas fazendo trilhas, e aí vão todas preparadas. Não tem nenhum equipamento de proteção para proteger a canela. E aí vão fazer trilha, vão lá para a Serra do Cipó, entra no meio do mato, pisa no chão lá, e aí vem a jararaca, pum. Né? Aqui fala do encantador que sabia lidar com a cobra, que sabia tocar aquela flauta e iludir a cobra. E quando a cobra dá um bote, ele sai, porque ele tem agilidade, porque ele tem um controle ali da serpente. A víbora, então, dá o bote de acordo com o movimento do encantador. E o encantador lerdo, ele será o quê? Picado, tornando-se vítima do seu espetáculo. Já vi algumas pessoas que foram picadas e morreram. Tentaram aí manipular e a cascavel, por exemplo, levaram a picada e a picada foi fatal. O vídeo dizia o seguinte, meus irmãos, às vezes é tolice apressar-se, outras vezes é tolice tardar. Por isso nós precisamos ter pressa também, em algumas vezes. E outras vezes nós precisamos ter calma. Concluindo, meus irmãos, Eclesiastes 10 não é apenas um capítulo sobre comportamento, é um chamado ao arrependimento. A tolice de viver sem Deus, a tolice de não levar Deus em consideração. A sabedoria é viver debaixo do senhorio de Cristo, saber que Ele é a sabedoria de Deus. E uma pequena mosca estraga o perfume, e um pequeno pecado tolerado corrói a alma, mas a esperança é a cruz. Na cruz, Jesus carregou a nossa maior tolice, carregou os nossos pecados. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades para nos dar uma perfeita sabedoria, a perfeita comunhão com Deus. Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria para nós. Conviveremos, meus irmãos, algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, examinando o nosso coração diariamente. Aquelas pequenas coisas que a gente tem domesticado, que pode te afastar para bem longe de Deus. Então, a pergunta central é a seguinte: para onde meu coração está inclinado? Para aquilo que agrada a Deus ou aquilo que desagrada a Deus? Para a luz ou para as trevas? Para o lado direito ou para o lado esquerdo? Para aquilo que te leva para a comunhão com Deus ou te leva para bem longe de Deus? Então, meus irmãos, examinando o nosso coração, nós precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão, com Deus e uns com os outros. Então, examine o coração, para que o seu coração não possa agasalhar no seu interior aquilo que te leva para longe de Deus. Não de uma vez, mas pouco a pouco.
Pouco a pouco, você vai aceitando aquilo que não agrada a Deus, e aí você vai se acostumando, e a sua mente então fica cauterizada, e o seu coração fica vazio, e a sua fé se esfria, e você perde a comunhão com Deus. Como viveremos? Em segundo lugar, reagindo com mansidão. Quando provocados, escolheremos responder como Cristo, não com carnalidade, não com ira, mas com mansidão e prudência. Que você possa reagir bem no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com o seu irmão, no seu relacionamento na família, reagindo com mansidão, porque os mansos herdarão a terra. Mas, finalmente, meus irmãos, em terceiro lugar, edificando a vida sobre Cristo. Não apenas ouvir, mas obedecer. O Senhor Jesus disse que todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra essa casa. E essa casa não veio abaixo. Por quê? Porque esse ouviu e obedeceu. Decisões, meus irmãos, relacionamentos, caráter e prioridades fundamentados em Jesus. É assim que deve ser a nossa vida. Nós devemos ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Porque pequenas tolices levam o quê? Levam à ruína. Mas a verdadeira sabedoria, Cristo, conduz à vida. Vamos andar com Jesus. Que possamos viver unidos a Cristo. A tolice mata, mas Jesus dá vida. Ele é a sabedoria de Deus. Unidos a Cristo, nós iremos caminhar num caminho que agrada o coração de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar?